O oceano esconde mistérios e perigos capazes de surpreender até os mais experientes aventureiros. Prepare-se para conhecer 20 encontros reais de arrepiar. Número 20. Estátua de Tubarão. Uma escultura sinistra de tubarão abandonada em Neuchâtel, na Suíça, é uma das obras mais assustadoras que você poderia encontrar. Diversos vídeos mostram essa intimidadora peça de arte, desgastada pela água e frequentemente rodeada por cardumes de peixes. Sua presença inquietante desperta curiosidade sobre a origem e atrai visitantes do mundo todo. Essa escultura foi criada em 2007 para o curta-metragem Chocolate. No filme, o tubarão aparece deslizando graciosamente pela água em várias cenas. Ao final das filmagens, a equipe não sabia o que fazer com a peça e decidiu lançá-la no lago para assustar mergulhadores da região. Hoje, o tubarão abandonado virou um ponto turístico para aventureiros. A obra, com 41 metros de comprimento e 40 metros de distância da praia até o fundo do lago, impressiona e amedronta. E não é a única escultura submersa ali. Mergulhar nesse lago é, sem dúvida, uma experiência ao mesmo tempo fascinante e aterrorizante, já que suas obras submersas despertam tanto apreensão quanto curiosidade. A descoberta dessas esculturas estranhas motivou investigações e registros adicionais. Número 19. A pegadinha do tubarão-baleia. Algumas situações são tão engraçadas que ultrapassam qualquer barreira de idioma. Um grupo de turistas corajosos na Indonésia viveu um momento inesquecível com um faminto tubarão-baleia durante uma viagem de negócios à vila Talisayan, no leste de Bornéu. Iqbal Nurkarin resolveu fazer snorkel e, junto com outros viajantes, seguiu de barco para alimentar animais marinhos próximos à costa. O tubarão-baleia permaneceu por perto mesmo após eles entrarem na água. Em um vídeo hilário, Nurkarin tenta tirar uma foto com o gigante enquanto ele nada logo abaixo da superfície. Agarrado à lateral do barco, ele espera o clique perfeito, mas o tubarão-baleia aparece com a boca escancarada, como se fosse engoli-lo inteiro. Risadas e gritos brincalhões ecoam, misturando susto e diversão. Mesmo sem entender o idioma, a alegria e as gargalhadas transmitem o momento compartilhado. Depois, o grupo alimenta o tubarão-baleia com restos de comida, enquanto Nurkarin observa de cima. "Eles são dóceis, mas eu não tive coragem de descer", contou o amigo Edarro, que filmou a cena. Apesar do tamanho e das enormes mandíbulas, tubarões-baleia não representam perigo para humanos. Eles se alimentam de plâncton e pequenos animais marinhos. Número 18. Tubarão saltador. Uma equipe de pescadores da Nova Zelândia levou um susto quando um enorme tubarão-maco saiu disparado do mar e caiu direto no barco, entregando uma captura muito maior do que eles imaginavam. Ryan Churches, capitão da Churches Charters, relatou o episódio insano que aconteceu enquanto levava 5 clientes para pescar na região de Whitianga. O grupo estava atrás de peixes-rei quando a isca foi abocanhada por um tubarão-maco de nadadeira curta, o mais rápido do mundo, capaz de atingir 74 km por hora. Enquanto lutavam para trazer o animal, ele começou a saltar, fazendo Churches avisar os clientes para se afastarem caso ele pulasse no barco. Para surpresa de todos, cerca de 30 segundos depois, o tubarão aterrissou no teto da embarcação. Estávamos todos olhando para a vara e a linha estava indo para o lado do barco. De repente mudou de direção e foi bem na hora que ele pulou. "Levamos um baita susto", contou o capitão. O tubarão media cerca de 2,70 metros e pesava aproximadamente 150 quilos. Felizmente, nem a tripulação nem o animal se machucaram. O encontro extraordinário deixou os pescadores impressionados com a força e a imprevisibilidade da vida marinha. Número 17. Baleia salva cientista. Em 2017, um momento único aconteceu entre a pesquisadora marinha Nan Hauser e uma baleia jubarte protetora nas águas próximas às Ilhas Cook. Enquanto realizava suas pesquisas, Hauser foi surpreendida por um tubarão-tigre de cerca de 4,5 metros se aproximando. Nesse instante, uma gigantesca jubarte emergiu como heroína inesperada, posicionando-se entre a cientista e o tubarão, criando uma barreira de proteção. A baleia empurrava Hauser suavemente com a cabeça e as nadadeiras, afastando-a do perigo. O encontro durou cerca de 10 minutos e foi filmado, chamando atenção no mundo todo. A cena fez muitos refletirem sobre comunicação e empatia entre espécies, já que parecia que a baleia compreendia o risco
e agia de forma intencional para proteger a humana. Apesar de alguns céticos duvidarem da intenção do animal, Hauser acredita que o comportamento foi deliberado e motivado por um vínculo emocional. O caso gerou debates entre cientistas e especialistas em comportamento animal, destacando as complexas relações possíveis entre humanos e criaturas marinhas. Número 16. Ataque de foca. Um vídeo que rapidamente se tornou viral no TikTok, alcançando quase 2 milhões de visualizações, capturou um momento de puro pânico em uma famosa praia turística da Cidade do Cabo, na África do Sul. A cena aconteceu na Clifton Beach, conhecida por suas águas frias e areias claras. Tudo parecia um dia comum de lazer quando, de repente, uma foca jovem saltou da areia e investiu contra banhistas que estavam próximos da beira da água. O primeiro alvo foi uma criança que estava na parte rasa do mar. Em questão de segundos, gritos tomaram conta do ambiente, enquanto vários homens correram para tentar afastar o animal. A situação ficou ainda mais caótica quando a foca mudou de direção e avançou em direção a uma mulher que nadava mais ao fundo, de biquíni. Vários banhistas se juntaram para ajudar, e um deles usou um remo como arma improvisada. Rapidamente conseguiram agarrar o animal pelas nadadeiras e pela cauda, arremessando-o de volta ao mar. Especialistas como Jules Farrell, representante de uma organização australiana de resgate de mamíferos marinhos, explicam que é perigoso ficar entre uma foca e o mar aberto, pois isso pode fazê-la se sentir encurralada e agir de forma agressiva. Ela também ressalta que, apesar de muitos associarem focas a animais dóceis vistos em zoológicos e aquários, no ambiente selvagem elas mantêm seu comportamento instintivo e podem se tornar imprevisíveis e perigosas. Número 15. Frota Fantasma. Nas remotas Ilhas Carolinas, no Pacífico Sul, repousa um dos cenários subaquáticos mais enigmáticos da história, a Frota Fantasma da Lagoa de Truk. Esse local é o túmulo de aproximadamente 250 aviões e mais de 50 navios japoneses, afundados durante um ataque surpresa das forças aliadas norte-americanas na Segunda Guerra Mundial. Um único navio chegou a abrigar cerca de 400 soldados japoneses que perderam a vida, presos no porão durante o bombardeio. Décadas depois, os destroços ainda estão lá, servindo como cápsulas do tempo e, ao mesmo tempo, como memorial sombrio da tragédia. O documentário Lagoon of Lost Ships, de Jacques Cousteau, lançado em 1969, trouxe atenção mundial ao local, exibindo imagens impactantes de navios cobertos por corais e ainda contendo restos mortais. Muitos corpos foram posteriormente recuperados e levados ao Japão para sepultamento, mas o clima de mistério persiste. Mergulhadores que exploram a lagoa relatam sensações de desconforto e até experiências inexplicáveis, como sons estranhos ou a sensação de estar sendo observado. Alguns afirmam ter visto figuras ou movimentos fantasmagóricos entre os destroços, o que contribui para a aura lendária da Frota Fantasma. Número 14. Ataque de peixe-espada. Em abril de 2016, o mergulhador de saturação Paulo Eduardo realizava um trabalho de manutenção no leito marinho, ao largo da costa brasileira, quando viveu um encontro completamente inesperado. Enquanto trabalhava concentrado em uma reparação, um peixe-espada apareceu repentinamente, movendo-se em alta velocidade. No choque, o bico comprido e afiado do animal acabou ficando preso no equipamento de mergulho de Paulo. A cena foi registrada em vídeo e rapidamente se espalhou pelas redes sociais. O mergulhador, visivelmente surpreso e um pouco apreensivo, começou a recuar em direção à cápsula de mergulho, que fornecia o oxigênio e proteção necessários. Apesar do risco, o suprimento de ar não foi comprometido e nenhum dos dois, homem ou peixe, saiu ferido. Segundo Andy Seymour, diretor da Fulgro Brasil Serviços Submarinos, foi um incidente extremamente raro no contexto operacional de mergulho de saturação, que normalmente é executado com alto nível de controle e segurança. O episódio serviu como lembrete de que, mesmo para profissionais treinados, o oceano é um ambiente onde o inesperado pode surgir a qualquer instante. Número 13. Foca assustada. Kirk Fraser, residente de Powell River, no Canadá, convidou seus pais e um amigo para um passeio de barco com o objetivo de observar baleias. Eles não sabiam que estariam prestes a presenciar um espetáculo de sobrevivência. Durante o trajeto, viram à distância cerca de 12 orcas cercando uma foca, num típico comportamento de caça. No entanto, uma segunda foca surgiu repentinamente próxima ao barco,
aparentemente fugindo desesperadamente dos predadores. O animal nadou rapidamente para debaixo da embarcação, usando-a como escudo. Depois de algumas tentativas frustradas de subir a bordo, conseguiu finalmente se arrastar para dentro do barco inflável, onde permaneceu enquanto as orcas rondavam perigosamente próximo ao motor desligado. A cena, que durou aproximadamente 45 minutos, foi registrada em vídeo e mostra a foca caindo na água várias vezes e voltando a subir, enquanto as orcas nadavam por baixo. Para os ocupantes do barco foi um momento de adrenalina e fascínio diante de um retrato cru da luta pela vida no reino animal. Número 12. Ataque de tubarão-tigre. O tubarão-tigre é o quarto maior tubarão do mundo, podendo alcançar 5,5 metros e pesar até 900 quilos. Só perde para o grande tubarão branco entre os predadores. O pescador Scott Haraguchi estava de caiaque próximo à costa de Oahu, quando ouviu um som forte e viu algo grande e marrom ao lado da embarcação. Pensou ser uma tartaruga, mas percebeu que era um tubarão-tigre investindo contra seu caiaque. No vídeo, Haraguchi tenta afastar o animal com um chute. Sem perceber, usou o pé para empurrar a cabeça do tubarão, que acabou se afastando. Logo depois, ele gritou para o amigo: "Um tubarão-tigre bateu em mim!", precisando repetir por causa da adrenalina. Ele acredita que o ataque aconteceu porque havia uma foca ferida nas proximidades e o tubarão estava na caça. Número 11. Lula gigante. Um animal raríssimo foi visto na costa do Japão por Yosuke Tanaka, mergulhador e coproprietário de um resort de mergulho em Toyuka. Avisado por um barqueiro sobre a presença incomum, ele foi ao local e encontrou uma lula gigante a poucos metros da superfície. O animal media cerca de 2,40 metros e apresentava movimentos lentos, indicando que estava debilitado. Segundo especialistas, uma lula saudável teria pele lisa e avermelhada, mas aquela parecia desgastada e no fim da vida. Essas lulas, conhecidas cientificamente como Archaeopteryx dux, vivem nas profundezas e raramente são vistas vivas. A maioria das informações sobre a espécie vem de carcaças encontradas boiando. As primeiras imagens de um exemplar vivo só foram feitas em 2006. Número 10. Orca persegue barco turistas no Golfo da Califórnia, no México. Vibraram ao ver uma orca perseguindo a embarcação em que estavam. A cena foi filmada e publicada no Twitter, alcançando mais de 340 mil visualizações. A orca saltava e mergulhava acompanhando o barco a toda velocidade. Imagens feitas de outra embarcação mostraram o mesmo animal em perseguição. Nos últimos anos, as aparições de orcas na região aumentaram, já que elas migram no inverno para águas mexicanas mais quentes, retornando depois ao Pacífico Norte. Apesar da fama de predadoras, são animais altamente sociais e inteligentes, com vínculos familiares duradouros e comportamentos complexos, comparáveis apenas aos de elefantes e primatas. Número 9. Tubarão-martelo. Em Panama City Beach, na Flórida, um nadador viveu um dos momentos mais tensos de sua vida ao se deparar com um enorme tubarão-martelo que veio em sua direção numa linha reta, criando uma cena digna de filme. A tensão só se quebrou quando, no último instante, o animal desviou e seguiu seu caminho, evitando qualquer contato físico. A cena foi registrada pela câmera de Katie Ellison Thompson, que capturou também as reações de espanto e apreensão das pessoas que observavam da praia. Mais tarde, ao rever o vídeo com atenção, foi possível perceber que o tubarão não estava interessado no homem em si, mas sim em um peixe pequeno que nadava próximo a ele. Esse peixe, de forma instintiva, parecia estar usando o nadador como uma espécie de escudo vivo para tentar escapar do predador. O tubarão-martelo é facilmente reconhecido pelo formato peculiar da cabeça, com prolongamentos laterais que lembram as asas de um martelo, e olhos posicionados nas extremidades, o que lhe proporciona um campo de visão quase panorâmico. Essa característica ajuda o animal a detectar presas com extrema precisão, tanto acima quanto abaixo de seu corpo. Apesar da aparência intimidadora, essa espécie não é conhecida por atacar humanos de forma não provocada. No entanto, é importante lembrar que caso um encontro desse tipo aconteça longe da costa, em águas profundas e com outros predadores mais agressivos por perto, as chances de um desfecho trágico aumentam significativamente. Número 8. Caranguejos de túnica. Todos os anos, um espetáculo natural impressionante acontece na costa oeste dos Estados Unidos, quando milhares de caranguejos de túnica, também chamados de lagostas anãs,
deixam a plataforma continental do México e migram em direção ao litoral californiano. Esse deslocamento forma verdadeiros tapetes vivos no fundo do mar, chamando a atenção de mergulhadores e pesquisadores. Durante uma dessas migrações, um mergulhador em La Jolla, na Califórnia, vivenciou uma cena curiosa e até comovente. Ele segurava delicadamente uma estrela do mar na palma da mão enluvada, quando diversos desses pequenos crustáceos começaram a se aproximar com movimentos cautelosos, como se investigassem um visitante estranho. Os caranguejos, com suas minúsculas pinças, tocaram a luva e exploraram cada detalhe, quase como se estivessem tentando apertar a mão do mergulhador em um gesto amistoso. A cena foi registrada em vídeo e rapidamente ganhou as redes sociais. Internautas de diferentes partes do mundo comentaram, alguns elogiando a beleza e a delicadeza do encontro, enquanto outros criaram teorias bem-humoradas, imaginando que os caranguejos estavam inspecionando o mergulhador para decidir se fariam amizade ou se ele poderia virar um banquete. Essa interação inusitada se tornou mais uma prova de que o fundo do mar guarda momentos que combinam curiosidade, delicadeza e um toque de mistério. Número 7. Água-viva Caixa. O Sail Rock, na Tailândia, é amplamente reconhecido como um dos melhores pontos de mergulho no Golfo da Tailândia. Acima da superfície, a formação rochosa se eleva a cerca de 15 metros, mas o que realmente fascina está debaixo d'água. Paredões de granito descendo 45 metros, formando um cenário deslumbrante e repleto de vida marinha. No entanto, nem tudo ali é beleza e tranquilidade. Entre as criaturas que habitam a região está a temida água-viva caixa, um dos animais mais venenosos do planeta. Suas tentáculos quase invisíveis contêm toxinas potentes o suficiente para matar um ser humano em poucos minutos. Em um vídeo gravado no local, um mergulhador alerta seu parceiro sobre a presença do animal, apontando para as tentativas quase imperceptíveis de contato. Apesar do aviso, o segundo mergulhador parece tranquilo, possivelmente sem ter noção completa da gravidade do risco ou confiando na própria habilidade de evitar contato com o perigoso invertebrado. Por sorte, a aproximação não resultou em acidente, mas especialistas alertam. Um encontro tão próximo com uma água-viva caixa é o pior cenário possível para qualquer mergulhador e a sobrevivência depende de agir rapidamente, mantendo a calma e buscando atendimento imediato. Número 6. Grande Branco quebra a gaiola. Em uma experiência de mergulho destinada a observar tubarões com segurança, um grupo de aventureiros presenciou um momento raro e extremamente perigoso. A atividade acontecia normalmente. Um mergulhador estava dentro de uma gaiola de observação, enquanto outros, do lado de fora, atraíam tubarões com pedaços de atum presos a cordas. De repente, um grande tubarão branco, visivelmente agitado, atacou a isca com tanta força que perdeu temporariamente a visão devido ao impacto e à movimentação brusca. Nesse estado de desorientação, o animal se chocou contra a estrutura da gaiola com intensidade suficiente para entortar e romper parte das barras de proteção. Como os tubarões não conseguem nadar para trás, o predador continuou avançando até conseguir abrir um espaço e invadir parcialmente a gaiola. Lá dentro, o único mergulhador manteve a calma, desceu até o fundo e saiu pela porta inferior, aguardando pacientemente até que o segundo tubarão próximo se afastasse. Quando voltou à superfície, estava ileso, mas o susto foi enorme para todos os presentes. Segundo os operadores do passeio, nunca haviam testemunhado um tubarão quebrar uma gaiola desse modo. O episódio serviu como um lembrete vívido da força e imprevisibilidade desses gigantes do mar, mesmo em atividades consideradas seguras. Número 5. Lula Vampiro. Apesar do nome amedrontador, a lula vampiro, Vampiroteuthis infernalis, não é um vampiro nem uma lula comum como as que encontramos em águas rasas. Este curioso habitante das profundezas vive na chamada zona mesopelágica, onde reina a escuridão quase total e a pressão é esmagadora. Sua aparência marcante, com coloração vermelho-sangue, membranas que lembram uma capa e apêndices com pequenas projeções pontiagudas, contribui para a fama mítica que carrega. Quando ameaçada, a lula vampiro utiliza um mecanismo de defesa fascinante. Vira sua capa ao avesso, exibindo fileiras de espinhos moles, e expulsa uma nuvem de muco bioluminescente e pegajoso, confundindo possíveis predadores. Ao contrário do que o nome sugere, não se alimenta de sangue.
Sobrevive consumindo plâncton e restos orgânicos que descem lentamente da superfície, conhecidos como neve marinha. Por viver em regiões tão profundas, estudar seu comportamento no habitat natural é um desafio. Pouco se sabe sobre suas interações e ciclo de vida, mas cada registro fotográfico ou em vídeo ajuda a desvendar um pouco mais do mistério. A lula-vampiro é a prova viva de que o oceano guarda criaturas tão estranhas e adaptadas ao ambiente que parecem pertencer a outro mundo. Número 4. Ilha Yonaguni. Em 1985, o instrutor de mergulho japonês Kihachiro Aratake fazia um mergulho recreativo próximo à costa sul da ilha de Yonaguni, no Japão, quando encontrou algo totalmente inesperado. Uma gigantesca estrutura rochosa submersa, com formas retas, degraus e superfícies lisas que mais pareciam uma construção antiga do que uma formação natural. Estudos posteriores indicaram que a estrutura poderia ter mais de 20 milhões de anos. As semelhanças com pirâmides escalonadas de civilizações, como a Maia ou a Suméria, intrigaram arqueólogos e geólogos. Entre as descobertas havia plataformas, corredores, escadarias e até esculturas que lembravam figuras humanas e animais, além de possíveis ruínas de poços e minas. O professor Masaki Kimura, da Universidade de Okinawa, passou quase 15 anos mergulhando e pesquisando o local, chegando à conclusão de que se tratava de uma construção feita por humanos, embora não haja consenso sobre sua origem. Se confirmada, a cidade submersa de Yonaguni poderia reescrever parte da história das antigas civilizações e de como elas interagiam com o mar. Número 3. Peixe pescador habitante das regiões mais sombrias e profundas do oceano. O peixe pescador é um predador adaptado para emboscadas. Entre suas espécies, o Melanocetus, também chamado de diabo negro do mar, se destaca pelo corpo pequeno, cerca de 9 centímetros, e a grande boca repleta de dentes afiados. Sua característica mais marcante é um apêndice na cabeça, semelhante a uma vara de pescar, que termina em uma isca luminosa produzida por bactérias bioluminescentes. Em um ambiente onde quase não há luz, esse brilho atrai peixes e lulas diretamente para suas mandíbulas. O vídeo gravado no Canyon de Monterey é um marco, pois foi a primeira vez que um exemplar dessa espécie foi registrado vivo e em profundidade. Curiosamente, nos peixes pescadores, apenas as fêmeas possuem essa isca. Os machos são muito menores e vivem apenas para encontrar uma fêmea, fundindo-se ao corpo dela para a reprodução. Número 2. Crocodilo na praia. Na praia de Cardwell, em Queensland, Austrália, uma pescadora havia acabado de capturar 2 tubarões pequenos quando a tranquilidade foi interrompida pela chegada de um crocodilo marinho de proporções impressionantes. O animal surgiu lentamente da água em direção à areia, fazendo com que a pescadora, impossibilitada de devolver os tubarões ao mar, começasse a filmar a cena. Com cerca de 4 metros de comprimento e parte do corpo ainda submerso, o réptil avançou até alcançar as presas e as engoliu com um movimento rápido e poderoso. Depois de satisfeito, retornou calmamente ao mar, deixando todos que presenciaram o momento entre o espanto e a admiração pela força e imponência do predador. Número 1. Gaiola transparente. Nesta experiência de mergulho, o participante entra em uma gaiola fantasma feita de material translúcido, que cria a ilusão de invisibilidade dentro da água. No início, tudo parecia tranquilo, mas logo 5 tubarões começaram a circular ao redor, atraídos pela curiosidade. Em um momento de tensão máxima, um dos tubarões se aproximou demais e tentou forçar a entrada, quase atravessando a barreira. O mergulhador, com reflexos rápidos, empurrou o animal e decidiu encerrar a atividade, subindo para a superfície. Mais tarde, ele relatou que, apesar de já ter visto tubarões antes, nunca havia sentido tanta intensidade e imprevisibilidade em um encontro tão próximo. Esses encontros impressionantes mostram que o oceano é um território onde beleza e perigo caminham lado a lado. Cada mergulho, cada viagem ao mar, pode revelar um mistério que desafia nossa coragem e desperta nosso fascínio pelo desconhecido. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!